E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Oliveira, mais um vídeo da nossa saga Promotoria 2021. Hoje a disciplina é Direito Civil, né? No dia de hoje, segunda-feira, dia 6 de maio, já resolvemos algumas de processo civil e agora Direito Civil, sobre capacidade, sobre direitos da personalidade, pessoa natural. Bem, nós vamos então agora resolver as questões 36 a 40, tá bom? Da nossa série de vídeos. Vamos lá? De acordo com o que dispõe a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei do país em que nasceu a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O problema dessa letra A está aqui, ó, em que nasceu a pessoa. Na verdade, é a lei do país em que for domiciliada. Então, corrija aí. Letra A está incorreta. Na LINDB, você vai poder conferir essa assertiva no artigo 7º, tá? B. Para qualificar os bens e regular as ações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país do comprador. Não. Vai ser aplicada a lei em que o bem está domiciliado. Então, vamos lá para a LINDB, para a gente fazer a leitura. Então, na LINDB, o artigo de referência que nós vamos utilizar aqui é o artigo número 8º, parágrafo 1º. Olha só. Aplicar-se-á a lei do país em que for... B. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país do comprador. Vejamos o que diz o artigo 8º. Artigo 8º, parágrafo 1º. Atenção. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, não é a lei do país do comprador. Falsa letra B. C. No direito brasileiro, não ocorre o fenômeno chamado de repristinação automática, ou seja, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, salvo em caso de disposição específica nesse sentido. Vamos observar então o que dispõe o artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB. Atenção! Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, a letra C está correta. D. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país de nacionalidade do defunto ou do desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Cuidado, hein? Vejam só o artigo 8º, parágrafo 1º. Ele diz que será aplicada a lei do país em que for domiciliado o proprietário, quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Então, a letra D está incorreta, falsa. E nós temos que ainda observar, veja só, que quando se fala de sucessão, o artigo 10 diz que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Mas aí vem o parágrafo 1º, olha só. A sucessão de bens de estrangeiros, vejam só, situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então veja que esse artigo 10, parágrafo 1º, torna a letra D incorreta. E a competência da autoridade brasileira para conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil é relativa ou concorrente. O que vocês acham? Falso. Porque, vejam, artigo 12, parágrafo 1º. Só a autoridade brasileira, judicial, compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Só a autoridade judiciária brasileira, tá? Anotem o artigo aí, 12,
Parágrafo 1º da LINDB. O gabarito, então, da questão 36 é a letra C. 37. Alfredo, por ter desaparecido do seu domicílio há tempos, teve sua ausência declarada judicialmente. Sabe-se que ele tem 2 filhos com Joana, com quem tem matrimônio, mas que dela estava separado de fato havia 1 ano antes da declaração de sua ausência. Os pais de Alfredo estão vivos, Alfredo não deixou representante ou procurador, levando em consideração os dados apresentados, é correto afirmar: A. A legítima curadora de Alfredo deve ser sua cônjuge Joana. Olha, 2 artigos são importantes aqui do Código Civil, o 22 e o 25. O artigo 25 diz assim: o cônjuge do ausente, que no caso é a Joana, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, que é o caso, porque a separação de fato ocorreu há apenas 1 ano, antes da declaração da ausência, que é o fato, será o seu legítimo curador. Então, olha, com o artigo 25 a gente responde a questão 37. A letra A é o gabarito. A legítima curadora de Alfredo deve ser sua cônjuge Joana. Ok? 38. Júlio de Almeida, famoso ator de teatro, usa como pseudônimo Hélio das Dores. Tendo atuado em vários palcos pelo mundo afora, sua fama é internacional. Sabendo disso, a empresa X usa o pseudônimo de Júlio em propaganda comercial. Levando em consideração os dados apresentados, assinale a correta. A. O pseudônimo goza de proteção diferente daquela reservada ao nome civil da pessoa. Já está falsa, né? Os artigos 18 e 19 auxiliam nós nessa questão. O 19 já fala que o pseudônimo adotado para atividade lícita goza de proteção que se dá ao nome, a mesma proteção. Então, falsa, artigo 19. B. Júlio de Almeida deve autorizar o uso do pseudônimo. O artigo 18 diz: sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Olha só, verdadeiro. C. A empresa X pode usar o pseudônimo de Júlio livremente, sem autorização, não. Como se trata de nome fictício, a proteção do pseudônimo encontra proteção apenas na legislação trabalhista. Falsa. E, para que seja possível a utilização do pseudônimo de Júlio de Almeida, é necessário registro público da autorização. Registro público não, basta a autorização. Não se fala aqui de registro público, tá? Então, questão 38, gabarito letra B. 39. Afrânio, renomado cientista, ofereceu seu corpo para estudo após a sua morte. Para tanto, registrou sua vontade em cartório. Todavia, 3 anos após o registro em cartório, ele se arrependeu do ato de disposição de seu próprio corpo, por questões religiosas. Sobre esse ato de revogação, é correto afirmar: A. O ato de disposição pode ser revogado a qualquer tempo. E aí? Ele tinha registrado a vontade de oferecer o corpo para estudo após a morte, livremente, até aqui tudo bem. Mas ele pode revogar a qualquer tempo? Claro que sim, gente. É o artigo 14, veja. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Aí vem um parágrafo único. O ato de disposição ele pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Tá? Questão 39, de cara nós já temos o gabarito na letrinha A. As demais alternativas colocou um prazo para lavratura em cartório para revogar, não tem esse prazo. Questão 40, conforme os direitos da personalidade, a disposição do próprio corpo. De novo, hein? A. É permitida, se por vontade pessoal e para fins científicos, ainda que implique em diminuição da integridade física. Claro que não, né, gente? Não poderá ser quando houver diminuição da integridade física. Incorreta a letra A. B. Proibida para fins de transplante, ainda que a disposição seja parcial. O que vocês acham? Falso. C. Permitida após a morte para fins científicos de forma gratuita. Verdadeira, artigo 14. De novo, hein? E D. Proibida após a morte, se parcial e com fins altruísticos. Nós já vimos aqui
que ela pode ser no todo ou em parte, para fins altruísticos, né? Falso a letra D, gabarito da questão 40, letra C. Fechamos, então, a nossa Saga Promotoria 2021 nesse vídeo de hoje, Direito Civil. Amanhã a gente continua, tá, pessoal? Com mais questões e vamos junto a um objetivo.